Fala, galera, mais um de cara pro Duque, sensacional. Vamos lá, evoluindo. Esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade, segurança, limpeza, facilities de uma forma geral e segurança eletrônica. Procura o Grupo Liberdade. Seu condomínio vai ser muito bem atendido. E CBE Bombas, tá com manutenção de bomba atrasada? CBE Bombas. Alarme de incêndio, pressurização e tudo mais, maestria no atendimento. Gente, eu venho falando aqui, e é uma coisa que bate muito forte, é o carinho, é a atenção. E eu fiz aquele negócio do momento carinho justamente por isso. Porque quando a gente tem empatia ao próximo, a coisa flui. E a gente vai falar de um tema que está em alta e que é muito sério, responsável, e a convidada que eu trouxe vai falar com total credibilidade sobre NR01. E eu tenho a Cláudia Hernandes aqui com muito orgulho e muita honra de te receber. Ai, que alegria! Nossa, eu estou muito contente de estar aqui. É uma honra estar aqui no seu programa, no seu podcast, que eu adoro, acompanho todos. Muito obrigado. E eu espero realmente poder contribuir com esse assunto que é tão importante. Falando sobre isso, você é uma advogada, né? De renome, que dispensa comentários. Rasgo seda mesmo. Porque esse acho que é o princípio da NR, né? Você ter o quê? Como é que é o olhar? Por que eu tenho uma norma que tem que ditar que eu tenho que ser mais gentil, que eu tenho que ter um ambiente mais harmonioso, mais acolhedor? Como é que é isso? É uma pena, né, que para que a gente possa conviver nesse mundo maluco, a gente tem que ter normas, regras e até punições para que você possa respeitar as pessoas. Assim tem com o Estatuto da Criança, tem o Estatuto do Idoso. Não precisaria, né? Porque é o respeito mútuo, é o respeito ao ser humano. Mas, infelizmente, como já que não funciona, que não vai pelo amor, vai pela dor, não é assim? Então, a gente tem que cumprir o que a legislação determina. E a NR01, ela já existe desde 1978, ela não é uma novidade. Só que ela foi ampliada agora com os riscos psicossociais. Então, ela já existia para cobrir riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. E agora ela teve esse aumento, essa ampliação, para que realmente tenha essa visão voltada para o cuidado de doenças psicológicas, né? E tudo mais, ansiedade. E por conta de muitos afastamentos pelo INSS. Você sabe que eu estava conversando com um psicólogo? Ele falou, Duque, porque eu vou falar uma sigla para você, que eu criei, a minha cabeça doida foi criando o negócio. Aqui é sala de estar, né? A gente está no bate-papo. Esse psicólogo falou, você sabia, Duque, que hoje acho que 60%, 70% dos afastamentos são por causa emocional. Não é mais... O acidente acontece, sim. mas tá mais para o negócio dessa ansiedade, dessa loucura que está. E eu criei um negócio que chama GPD. Quer saber? Manda. GPD, vou mandar. Gerar pressão desnecessária. E é isso mesmo. É desnecessário o que acontece no ambiente do trabalho. Porque, às vezes, você está lá com um cidadão que trabalha muito bem, você sobrecarrega o cara, você deixa um ambiente insalubre e quer que ele produza. E vai cobrar o cidadão naquela bobagem o clipe que ele colocou a mais, aí sabe? É o limite, né, da pessoa, a pessoa espana, né, digamos espana. Assim. Não aguenta, fala, caramba, já estou dando o meu melhor, aí ele me sobrecarrega, tem um excesso de trabalho, excesso de cobrança, e às vezes cobranças fora do horário de trabalho, tudo isso gera uma ansiedade, que é uma consequência aí da depressão, né, do burnout, como a gente escuta muito fazer. E a NR vai controlar isso aí. Exatamente. É isso, né? Por que ela acabou surgindo? Por que surgiu isso? Por que teve essa ampliação? Desde a pandemia, já teve assim, um aumento de mais de 400% de afastamento por esses motivos, de problemas psicossociais, problemas mentais, de afastamento por depressão. E isso
deu um alerta para o INSS, porque o INSS tem que cobrir esses afastamentos. Justamente. Né? Porque até o 15º dia de afastamento, a empresa é responsável. Depois a conta é do INSS. E essa conta ficou muito alta. O INSS teve um gasto de mais de 3 bilhões de reais. Aí falou, peraí. Aí, opa, eu quero dividir essa conta. Não vou assumir tudo, não. Exato, porque senão fica só nas costas da autarquia e as empresas continuam tocando a vida normalmente. Então, esse foi um dos insights, né? Falar, poxa vida. O gatilho foi aí. O gatilho foi esse. Alguma coisa de errada tem. E ainda que o INSS tem... Você já ouviu falar em alta programada? Sim. No INSS? Sim. Então, os peritos são fantásticos, né? Ele olha para o indivíduo e fala assim, tal dia você está curado, levanta-te e anda. E bora trabalhar. E vamos embora. Só que nem sempre aquele trabalhador ele está apto para voltar. E aí chega aquele momento do limbo trabalhista. É onde o INSS fala assim, levanta-te e anda, vai trabalhar. E a empresa fala assim, não, você não tem condições. Não volta, não. Não volta. Mas para quem sobra essa conta? Para a empresa. Por conta do papel social da empresa. Você não pode falar assim, não, vai embora. Eu não vou nem lamentar. Você vai segurar o cidadão ali. Exato. E aí, doente ainda. Doente. Então, você imagina qual a projeção disso no mercado de trabalho. É exponencial. É muito complicado. Então, essa atitude, essa ANR ampliada, ela vem trazer exatamente isso. Para que o empregador, ele identifique, gerencie, tome providências, procure fazer um ambiente de trabalho o melhor possível. Veja bem, é uma obrigação de meio o que a ANR está propondo. Porque, no nosso caso de síndico, você não vai querer que ele seja um psicólogo, mas ele vai ter que saber identificar, dentro do ambiente de trabalho, ali dentro do condomínio, quais são os riscos psicossociais que aquele funcionário está sofrendo ou pode sofrer, registrar e aí apurar, gerir esse risco. Exatamente. O que ele não pode é se omitir. Ele não pode. Em hipótese alguma. Existe um documento que eu sempre defendi isso, que todo condomínio tem que ter, que é o PGR. É um programa de gerenciamento de risco. E é pago ainda. Pago. E está no contrato lá. Está na minha planilha de custo. Está lá. Precisa ter. Porque o que é o PGR? Ele vai fazer um inventário do local de trabalho e vai identificar quais são os possíveis riscos físicos, químicos, biológicos que vão causar essa situação para o funcionário. Exatamente. E por que isso é necessário? Porque o empregador ou o síndico, tendo ciência disso, porque não adianta você fazer um PGR, pagar uma nota e pôr na gaveta. Não, ele é feito para análise. Ele tem que ser colocado em prática. Então eu tenho que ajustar. Ajustar, exatamente. Porque se isso é uma empresa que faz, né? São empresas especializadas que fazem isso. Sim. Então, ela vai chegar lá na portaria e falar, olha, no caso da cadeira, né? Ó, essa cadeira, ela não é adequada para um funcionário que trabalha aqui 12x36. Olha, esse local está com pouca iluminação, não tem ventilação. Então, você precisa adequar a portaria numa condição ideal para que o funcionário possa realmente desenvolver o seu trabalho de forma plena. E nem sempre é isso que acontece. Eu até te dei um exemplo. Eu falei em engenheiro, mas é uma arquiteta, a Juliana. Ela fez um planejamento, ela modificou uma portaria. Era escura, exatamente isso, escura, sem ventilação, apertada. Ela modificou, ela abriu uma janela. Ela pintou a parede de uma cor mais clara, trocou a iluminação, pôs uma cadeira. O porteiro, ele ficou numa felicidade, parece que ele estava assim, era o CEO dali do condomínio. Ele falou, Cláudia, precisa ver a alegria dele. Eu falei, você modificou a vida de uma pessoa. Estão olhando para mim. É aquela sensação de pertencimento no ambiente de trabalho. E é isso que falta. Então, por que isso é importante? Você identificar, gerenciar, controlar e registrar. Porque, a partir de maio, essa ANR ela foi lançada em maio de 25, aliás, antes, com vigência em maio de 25. Só que foi prorrogado para começar a ter vigência agora em maio de 26. Por isso que é importante a gente estar trazendo essa informação. Mas agora, em março,
ela vai válida com, Inclusive com as sanções. fiscalização. Exatamente. Veja bem. E vai ter multa, como é que funciona a multa? Vai depender muito da infração. Mas qual é o X da questão? O empregador ou o gestor, ele tem que ter o PGR, não tem como, ele tem que fazer um gerenciamento de risco. Ele tem que identificar, caso tenha. MCMSO, todas essas coisas, tem que ter tudo isso daí. Tudo isso. Porque quando chegar uma fiscalização, o fiscal vai falar, bom, você está adequado à NR01, dos efeitos psicossociais no ambiente de trabalho? Aí ele vai falar, estou, está aqui o PGR. Não, sim, o que está correto. Isso. Aqui está tudo Mas bonitinho. assim, não adianta você ter o documento, assim, na prática, você não está exercendo. Então, você, olha, qual é a prática aqui no condomínio? Eu dou escuta para os funcionários, de uma maneira que eles se sintam confortáveis, de repente, fazer um canal de comunicação. Porque, às vezes, o problema é você não escutar o funcionário. E ele vai te trazer uma informação que você nem imagina que está acontecendo ali dentro. Por exemplo, um assédio de morador. Isso acontece muito. Nossa. Discriminação. Total. Xingo. Grito. Eu que pago o seu salário, que mando aqui. Exatamente. Então, o funcionário engole aquilo seco uma vez, 2, 3, 4. Aquilo, a pessoa adoece. E ela não tem com quem falar. Então, ela não tem com quem falar e ela adoece por quê? Porque ela olha para a casa dela e, às vezes, a pessoa que está lá é o mantenedor da casa. Sim. Aí fala assim, eu vou suportar porque eu preciso levar o meu ganha-pão. Eu não tenho opção. É isso mesmo. É uma pena isso, é lamentável. Então, a escutativa por parte do síndico, ela já era importante, agora mais ainda. E escutar esse funcionário quando tiver a dor, né, Cláudia? Até antes. Ou até antes, começar a ver os sinais. Os sinais, exatamente. Os sinais. E criar, de repente, um plano de ação. Você falou muito bem, cria um canal de comunicação. Canal que pode até, de repente, se o síndico se sentir, ter essa proximidade com o funcionário, fazer reuniões. Faz a pré-eleição. Vamos conversar, chama o pessoal, porque o foco da NR é um trabalho em conjunto. Inclusive, os funcionários também participam disso. Sim. Dessa comunicação. Sim. Porque tudo é para melhorar o ambiente de trabalho. Porque a pessoa que trabalha num ambiente que é salubre, que é saudável, ele se sente pertencente àquele universo, ele vai trabalhar com mais disposição, ele se sente valorizado. E isso evita o absenteísmo, que é o número excessivo de faltas. Né? O afastamento. É terrível. Então, isso prejudica a empresa? Prejudica. Agora, você imagina, o condomínio que tem uma empresa terceirizada, o princípio é o mesmo. Porque o tratamento com o terceirizado não vai ser diferente daquele que é orgânico. É a mesma coisa. Ainda que a empresa terceirizada seja a empregadora principal, é ela que responde. Mas tem a coparticipação. Não se esqueça que o condomínio ele é um responsável subsidiário nessa história. Ele é corresponsável. Então, se a empresa aqui não fizer o seu papel e o condomínio não for o fiscalizador dessa empresa, ela não paga, é o condomínio que vai pagar. Mas não tem a menor dúvida disso. Então, quando você vai abrir uma cotação, o síndico, que vai fazer a avaliação das empresas, não olhe só a custo, vai ver o valor que é dado dessa empresa para o funcionário. E sabe como é que você faz isso? Nós fazemos isso lá no escritório. Nós tiramos uma certidão trabalhista daquela empresa que eu estou analisando o contrato. Claro que se tiver, ninguém está livre de reclamação. Não vai aparecer. Ainda mais uma terceirizada. Uma terceirizada vai ter. Mas você vai pegando por amostragem. Pega lá uma meia dúzia de processo e dá uma olhada. E vê o que é. Tem acordo? Está pagando? Está pagando. Cumpriu. Qual é a verba que o funcionário está pedindo? Faz algum sentido? Por que não está recolhendo fundo de garantia? Olha, não recebi a Vale Transporte. Então, isso já te acende por que essa reclamação está ali? Tem pedido de dano moral? Dano moral? Por assédio? Justo. Aí você fala, opa, como que a empresa está lidando com isso? Aí você olha a defesa, vê, às vezes já tem até instrução, testemunhas e tal. Aí você fala, opa. Por isso que análise de contrato não é pão quente, eu falo, né? Não. Você precisa de tempo, porque é um risco.
Você não elimina todos, não dá para eliminar 100% dos riscos, mas Mas minimamente... você vai dirimir, vai... Se isso der uma reclamação trabalhista no futuro, poxa, o síndico não viu. Você vai mitigar, viu, vai mitigar. Na época da análise estava ok. Depois, você não pode ser responsável por tudo, também não dá. Não. Mas você já vê, já tira um parâmetro de como que aquela empresa trata seus funcionários. E sim, o síndico tem que saber disso. Ele tem que se interessar, ele tem que investigar como que isso acontece, porque vai sobrar para o condomínio. A responsabilidade subsidiária um não paga, outro paga. E mais do que isso, né? Assim, quando eu recebo funcionário... Porque aí a gente vai num ponto da NR. Meu pensamento, você me corrija, por favor. Cidadão é terceiro, orgânico, está trabalhando no condomínio, num ambiente de residência. Então, o morador, ele se coloca numa posição, aqui é minha residência, eu posso fazer de tudo. O cara está trabalhando ali, mas ele não faz isso lá no ambiente do escritório dele. Ah, não. O morador vai para o escritório condomínio office, ele vai lá na recepção, ele fala bom dia, ele entrega o RG para subir, concorda? É outra postura. É outra postura. Só que no ambiente do lar, parece que ele se blinda de uma tal forma, e aquele cara que está ali prestando serviço, ele tem que fazer desse jeito. Ele vai fazer, não importa, não ligo para ele. Não valoriza. Não valorizo. Então, isso vai mudar esse conceito, ou a atitude das pessoas. Então, a educação, né? Voltamos A para a educação novamente. Eu dei um treinamento para funcionários essa semana, de um condomínio no centro da cidade. Um dos porteiros me falou uma coisa muito interessante. Senhor de 65 anos, já trabalhou com gente famosa, de segurança, blá, blá, blá. Aí eu comecei a conversar, como é que é você, como é que sou eu, como é que é o outro, tal. Ele falou, Duque, eu vou falar uma coisa. Infelizmente, o que falta aqui é educação. Então, de todos que moram, 20% me dão um bom dia. A fala dele. Os outros 80% nem sabem se eu existo ali. É uma pessoa invisível. Passa, volta, e ainda exige que eu entregue rápido a encomenda, que eu não fique perturbando. Ele pediu a comida pelo aplicativo e ainda reclamou que eu liguei que chegou, enfim. Exige que leve no apartamento. Ou leva no apartamento, que é um concierge, na verdade, não vira porteiro. Eu fiquei olhando aquilo e veio a calhar o nosso tema hoje, porque como é isso? Por que eu... Acho que é cultural, gente. Eu sou de uma geração, né, lá de trás, que eu olhava aquilo tudo, meu pai falava assim, filho, educação, humildade e gratidão é a essência da tua vida. Mas tinha valores naquela época. Para a gente, da nossa geração, isso veio de fábrica, eu falo. Isso veio de fábrica, não é acessório. Não é acessório, mas para muita gente é impressionante. Parece que está fazendo uma coisa... Eu dar bom dia é uma... A gente, é tão engraçado como a gente se admira quando uma pessoa age dessa forma, que já deveria ser o comum. Nossa, a pessoa agradeceu, foi grata, fez um... E olhou se o cara está bem ali. Olhou, cumprimentou, deu bom dia. Gente, mas isso não tinha que ser o normal do ser humano? O normal não é esse. Virou exceção. Virou exceção. E aí você fala, então vamos aplicar a multa, mas antes da multa a empresa, como é que ela está preparada para entregar esse produto? Então, por exemplo, eu vendo serviços. Mas o meu serviço está condicionado à mão de obra. Sim. E aí, esse condicionamento, como é que eu treino? Como é que eu recebo esse funcionário para fazer uma entrevista? Como é que eu tenho um aconchego de um treinamento e levo ele, apresento ele ao cliente? Olha, a partir de hoje, esse vai ser o seu ambiente de vida. Então, é uma guarita bem estruturada, uma segura. Isso. Que tem realmente, que ele volte para a casa dele feliz. Exato. Estou trabalhando, feliz. Em grandes empresas, onde tem líderes, que até um departamento de recursos humanos, eu acho que isso meio que facilita esse treinamento, esse cuidado. Então, a gente trazendo isso para um mundo condominial já me parece um pouco mais restrito,
Porque nem sempre você tem um RH num condomínio residencial, por exemplo. Você vai ter, no Não, máximo, você vai ter ali fora, o médico de trabalho, Médico do trabalho. a empresa que fez o seu PGR, o seu contador. Isso. Né? É o máximo que tem. Então, mas, de toda forma, para que isso funcione, o síndico ele precisa de parceiros, justamente para poder viabilizar esse treinamento, ter esse apoio. Existem empresas que fazem isso. Então, o nosso papel aqui é alertar. Alertar. Existe essa norma, ela vai começar a valer a partir de mais de 26 e você precisa se adequar. E pode ser prédio pequeno? Não importa. Não importa. A ANR, ela não fala se é uma empresa gigante, se é uma empresa de um funcionário. É o tratamento. É o tratamento que tem que ser igual a todos. E respeitoso para todo mundo. Então, quais são esses riscos, né? Como identificar esses riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho? Sempre voltando aqui para o nosso assunto, que é o de condomínio, porque a gente sabe que... você já ouviu falar, obviamente, naquela jornalista Isabela Camargo, que teve um burnout ao vivo na Rede Globo. Ela está falando de NR01 Ela fala direto, ela tem até um É. curso sobre NR, porque ela é alta defensora disso, porque ela sentiu na pele, né? Então, porque ela era muito exigida. Muito. Muito. E assim, e ela realmente se dedicou, mas ela era um número. Quando ela ficou doente, a Globo não quis mais. Acabou. Então, a gente não quer que seja mais uma estatística, né? Então, vamos inverter essa situação. Então, aquele funcionário que não faz horário de almoço. Mas a convenção coletiva permite que se remunere. Tá, mas você vai remunerar todo dia, 1 hora? Esse cara nunca vai parar para comer, para descansar, para desconectar do trabalho. Ele vai acumular função, muito porteiro acumulando função de zelador. O zelador ganha até acúmulo de função. Limpeza com não sei o quê, limpeza com... Ou com limpeza. Ou aquele funcionário que saiu afastado por uma doença qualquer, não precisa necessariamente ser profissional. Quem que vai cobrir ele? Então, vai ter aquele porteiro que vai ter uma dupla jornada? Estou falando para quem não tem empresa terceirizada, porque a terceirizada, esse aqui está doente, manda outro no meu lugar. E acabou. Você resolve o problema. Mas condomínios o orgânico não tem orgânico jeito. Não tem plano B. Não Você tem vai ter plano que B. contratar outro. Ou vai acabar acumulando. Assédio de morador. Faça isso, faça aquilo, sobe aqui, troca minha lâmpada. Não pode. Não pode. Então, tudo isso o síndico tem que ter essa sensibilidade de identificar. Na verdade, a empresa que ele contratar para fazer o PGR já vai dar esse pontapé inicial. É isso. Ela vai fazer essa entrevista. E falar, tá aqui a vai característica. Conversar com os funcionários. Qual é o ponto mais ponto crítico. sensível, crítico aqui dentro? Aí eles vão se sentir à vontade de falar, então, aqui eu sou muito cobrado disso, disso e disso. Aqui eu acumulo função assim, assim, assado. E aí a empresa vai tentar, junto com o gestor, olha, aqui é que está a falha. Precisa ter um plano de ação. Como é que vai fazer isso? Então, não acho que seja algo surreal, dificílimo de fazer. Mas precisa ter a boa vontade, precisa ter a iniciativa, porque senão, realmente, o auditor fiscal, ele vai chegar lá e vai falar, cadê seu plano de ação? Não tem. Cadê seu PGR? Cadê? Não tem. Porque se você tiver tudo isso, se você tiver um plano de ação, você mostrar documentalmente, e aí na entrevista com os funcionários, o fiscal vê que você realmente está tomando providência, tudo bem. Você minimiza. Quando você tiver uma reclamação trabalhista pedindo danos morais... Você vai apresentar tudo isso. Você vai ter tudo isso. Mas tem que ter. Mas tem que ter. Porque aí o judiciário vai olhar aquilo com outros olhos. Você não consegue eliminar 100% do problema. Até porque você não é psicólogo. O seu funcionário ficou doente, você encaminha para o INSS, ele vai passar, ele vai ser tratar afastado, ali, vai tratar. Mas você mostra que você procurou trilhar um caminho saudável para deixar aquele ambiente mais saudável, mais acolhedor, o máximo que você pôde. Então, a boa-fé conta muito. E a coisa não foi... E mostrar também que a causa, talvez, não foi oriunda dali. Nem sempre é. Nem sempre é. Ele pode ter um problema particular, da vida pessoal. E aí acaba acumulando. Que acaba acumulando ali. Porque no ambiente de trabalho ele também não encontra apoio. Que ele não encontra apoio. E às vezes acaba esse problema vindo
é como se fosse gerado pelo condomínio. Exatamente. O que é gerado no condomínio, eu até separei umas 2 decisões que eu ia comentar com você, de danos morais que houve condenação do condomínio. Primeiro foi que um funcionário, um porteiro, jogaram um ovo da janela e pegou bem na cabeça dele. Aí ele foi motivo de chacota entre os colegas. Até aí é reprovável, claro, mas está entre eles ali. Na hierarquia, na né, hierarquia, digamos assim. O pior foi o síndico participar disso. Da chacota. Aí não. E aí ele falou, pô, você não vai fazer nada? Não vai identificar quem jogou ali? Da onde veio? Veio nas câmeras? Tá? Eu falei, isso é problema seu. Não gostou? Procura a justiça. E o cara procurou a justiça e recebeu uma indenização, porque ele tinha testemunha para provar. E tá certo. Claro que tá. Isso não é atitude de um gestor. Claro que não. Espera um pouquinho, pega a câmera, vamos verificar, não deu, olha, vou te dar o apoio, estou aqui. Poxa. E foi um ovo. E se fosse um negócio pesado, sei lá o quê. Minimamente. Machuca. Claro. E não tá. E o cara justo. se sentiu envergonhado, você imagina. Se sentiu envergonhado, aquele negócio. Constrangimento. E o outro foi de um morador que xingou o porteiro, justamente porque não faz o que a pessoa quer. Mas existem regras, né? Os moradores têm essa dificuldade de lidar com a regra, né? Ah, mas eu pago seu salário, eu moro aqui, eu pago o condomínio, meu condomínio é caro, é para isso. Não. Então, isso não lhe dá o direito de desrespeitar o trabalhador. Ofender o trabalhador. Ofendeu. Aí teve todo aquele processo, também teve a condenação. Só que vem a condenação para quem? Para o condomínio. Sim. Aí, com essa condenação, aí sim o condomínio pode entrar com uma ação regressiva contra o morador que gerou aquele prejuízo. Então, olha só que cadeia horrível, né? Horrível. É muito ruim isso. Então, você já tem que começar a educar, começar lá na fonte. Então, né? Morador. É loucura. Vamos aprender a tratar bem as pessoas. E a gente não entende, porque assim, o cara vai morar numa comunidade, vai morar num ambiente que tem que... Então, não, eu falo, não gosta de gente, vai morar sozinho. Vai para o mato. Vai para o mato. Infelizmente é assim. A vida é Agora, se eu tenho que ter o contato físico com alguém ali, o mínimo é ter o respeito, entender o limite de cada um e saber que os funcionários que estão no condomínio é para o ambiente ficar mais limpo, mais seguro, estão cuidando daquele patrimônio dele. Então, você não quer falar? Ok. Você não precisa... Eu falo muito em palestra, eu falo assim, ó, você não precisa ser amigo do porteiro. Tem que ter respeito mútuo. Claro. Ponto. Ali, bom dia, boa tarde. Muito tá obrigado, até logo. Fui. Né? Discutindo educação. Porque a NR, acho que a base da NR, e tudo que aí é um ponto de vista meu, tudo que eu tenho que ser multado, eu estou muito errado, velho. Exatamente. Eu estou muito fora da casinha. Algo de errado não está certo. Não está certo. Se eu preciso de uma lei para falar assim, anda ali, eu tenho que já ter a primícia de ir. Claro que eu não consigo sempre, não sou piegas, todo 100% certo. Mas você tem que andar no limite. Falar assim, o que eu vou interferir na vida do outro? Ou o que eu vou... Você entendeu? Então, ter a multa... Ok? Para poder deixar o cara educado. Infelizmente é uma pena. Mas tudo vai depender se o condomínio for autuado, tiver uma infração, essas multas, não tem uma multa fixa, vai depender muito da gravidade do negócio. Da gravidade da situação e exatamente o que o auditor, na hora que ele for verificar, ele vai pedir essa documentação para o síndico, para saber se ele, de fato, está cumprindo minimamente a regra da NR1 e, na prática, porque não adianta ter um papel bonitinho ali, na prática, o que você está fazendo? Eu tenho atas de reuniões que eu faço semanalmente, mensalmente, sei lá, com os funcionários, pego o feedback. Tem o treinamento. Tem o treinamento, tudo registrado. Tudo registrado. Os funcionários até assinam como um ciente, para provar que está participando daquilo. Agora, você falou um negócio interessante, né? Aquele negócio da cobertura de almoço. O cara tem direito... Sim. A refeição, o intervalo. A pessoa indeniza, né? A convenção permite isso. Permite indenizar, mas não quer dizer que ele não vá parar. Mas aí vai ter que ter uma readequação
até de escopo de trabalho. Então, as empresas terceirizadas A terceirizada faz. Então, mas tinha que ter alguém para substituir, para o cara sair da guarita. Para sair da guarita. Para almoçar. Que é o almocista, jantista. Normalmente eles almoçam na guarita. Almoçam na guarita. Tem entendimento de que na justiça é suportável. É suportável. Mas você imagina, todo dia você já está naquele cubículo, aí você fazendo a sua refeição ali. É confinado, então você está sozinha. Tem toda essa parte do isolamento. Então, a hora da refeição, de repente, você vai para um refeitório, cruza com algum morador. Desopila um pouco. Você sai daquele ambiente, né? Então, tudo isso conta também, né? Porque você fica confinado. Não é, isso gera um estresse. Não é natural, né? Não dá. Não é normal. Uma vez ou outra. Mas é feito porque virou uma conduta. Aí fala, mas não tem quem processo cobra. ali. A empresa não manda ninguém para ficar no lugar dele. Às vezes é o próprio zelador que ganha o adicional justamente para poder ficar lá. Isso quando tem zelador e quando não tem zelador. Quando não tem, como é que faz? Então, a gente tem lá a possibilidade desse encaixe de pagar a hora. Isso. E que ele coma dentro da guarita, mas a condição que tem que ter dentro da guarita é um frigobar, água potável, micro-ondas para esquentar. Exatamente. E principalmente o frigobar para não azedar a comida. Claro, minimamente isso, né? Mas a gente depende até de uma estrutura. Você vê condomínios mais antigos, não tem. Uma vez cheguei você tem que modificar muito. Uma vez cheguei num condomínio, no centro da cidade. Eu falei, tá no corredor, não era nem uma guarita, era uma recepção. Aí eu falei assim, tá, tudo bem, onde você tem o sistema de segurança eletrônica? Aqui embaixo. Aí desci uma escadinha assim, ó, abriu uma porta, é uma salinha, um cubículo mesmo. Aí o cara foi mexer lá na central de monitoramento, saiu tanta coisa lá de dentro daquela central. E eu olhei eu olhei assim, tinha uma mesa e uma cafeteira, uma garrafa térmica. E um talher ali, um prato. Aí eu falei assim, mas o que vocês usam aqui além da sala de segurança, né? Não, a gente come aqui. Eu falei, jura? Meu Deus. É triste. Eu saí triste daquilo. Porque ele vai comer ali, junto com um monte de bicho. É isso. Né? Que eu não quero citar o nome dos... Nem fala. Nem fala. Então, mas é um ambiente insalubre. Agora, insalubre. Mas foi uns belos 12 anos atrás. Então, talvez a NR estava lá. Vamos torcer para que isso tenha modificado. Então, mas a NR já existia. Só que não tinha essa abrangência, né? Na verdade, tem aí a questão da insalubridade por outros fatores. Outros fatores, né? Mas a questão, na parte de ergonomia, tem muito puxa um pouco para o psicossocial, porque é o conforto. É o conforto. Né? Isso desestabiliza a cabeça do cara. Exatamente. Então, da ergonomia para o psicossocial foi meio que um pulo, né? Então, só que nesse aspecto, meu Deus do céu, está infringindo um monte de normas. Já um monte de coisa na época lá. Então. Tomara Deus que tenha mudado. Gente, tomara. Nunca mais voltei, enfim, foi. Mas isso, temos que ter controle, responsabilidade, equilíbrio, sensibilidade. Exato. Com o próximo. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Você, você trabalharia legal num ambiente desse? Como você descreveu? Não tenho nem condição. Então, por que a outra pessoa tem que participar disso? Ela tem que suportar isso? Não está correto. Porque tem a questão financeira, porque tem a questão de necessidade. Você começa a abrir vertentes, né? Que eu falo assim, eu vou usar de você porque você tem uma necessidade, então eu te dou a ferramenta que for, porque realmente você precisa mais do que eu. Então se vira. Então se vira. É o que tem para hoje. Acaba esse negócio. Exato. E você vem falando muito disso ao longo do tempo, né? Desse período para cá. Já faz alguns meses, nós fizemos até um evento. Teve um evento, né? Isso, nós fizemos lá no escritório. Mas foi bem intimista, né? Foi para poucas pessoas, mas justamente para dar aquele pontapé inicial para que os síndicos, os gestores comecem a prestar atenção nesse assunto, porque falar,
É que nem eu te comentei da LGPD, não vai pegar, não preciso disso, né? Então, não é bem assim. A legislação está aí, ela vai ter fiscalização a partir de maio de 26, então a gente já está se antecipando para que as empresas se preparem, contratem as empresas que façam o PGR para fazer o gerenciamento de risco ocupacional, estar realmente adequado a isso, provar que está fazendo, que se importa. Esse é o ponto. Você não precisa achar solução para tudo. Nem é esse o objetivo da ANR. É uma operação de meio. Você tem que trazer minimamente condições de trabalho para aquele que está trabalhando para você, que melhora a sua vida, que pega a sua correspondência, que te atende, abre o seu portão. Então, vamos olhar com mais carinho. Dê um sorriso no rosto dessa pessoa. Caramba, tira o sorriso. Para ele ficar bem. Eu acho trabalhar assim, feliz. que esse acolhimento ele é necessário. Você pode fazer N coisas dentro do ambiente. Fazer uma sala de descompressão, uma sala onde a pessoa faz as suas refeições, de ser uma sala bonita, não é com a cadeira usada, quebrada, sabe? Põe uma toalha, coloca um filtro, né? Põe um mínimo. Um negócio com bolacha, um chazinho. Não precisa ser de cristal. Não precisa. Põe lá o vidrinho limpo. Né? Tem aniversário do funcionário, compra um bolo, faz um agrado. Faz uma menção para esse cara, um pedaço de papel, falo sempre isso. Fez alguma coisa de bom? Escreve o nome dele, ele vai levar para dentro da família dele, fala o que eu ganhei aqui. A valorização. Isso. Agora, beleza, você olhou esse lado. Você está vendo, você conversa com muito síndico, né? Sim. Você está igual eu, assim, né? A gente fala com síndico e gosta muito. De manhã, tarde e noite. Tarde e noite. Qual é a aderência? Como é que você está percebendo a aderência desse pessoal? Então, na verdade, eles estão um pouco incrédulos. Ainda? Ainda estão. Porque falam, mas como é que eu vou fazer tudo isso? É mais gasto. Sabe quanto custa para fazer um PGR? Sim, mas vai ter que ter. Então, é mais uma obrigação, gente. É mais uma obrigação para o gestor. É mais uma Aceita que dói menos. Não tem, porque pode ficar muito pior. Você pode estar gerando um passivo trabalhista, você pode estar gerando aí uma multa. E aí, como que você vai justificar isso para a comunidade? Você não se atentou, você não tomou providência, por que você não fez? Você não vai esperar alguém te questionar isso. Então, você tem que se adiantar. Sim. Olha, já leva para a Assembleia, gente. NR01. E vai custar X. Já leva o orçamento. Existem várias empresas, deve ter inúmeros valores, mas ele é imprescindível. Mas a terceirizada já tem. Muitos falam isso. Vai atrás e veja. Ok, só que a terceirizada tem o PGR da empresa dela. Sim. Do ambiente de trabalho dela. Não daqui. Não do condomínio. Então, isso que São coisas diferentes. São coisas diferentes. Você pegou num ponto maravilhoso. São coisas diferentes. Eu posso ter tudo isso dentro da empresa, o equilíbrio, tudo ajustadinho, o refeitório, sala de descompressão, psicólogo, assistente social, RH, blá, blá. Mas esse funcionário não vai ficar alocado comigo, vai ficar aqui. Exatamente. E é você que tem que cuidar. Agora, o que já aconteceu, muito antes da NR, que eu sempre falei para os meus síndicos que precisa do PGR, independentemente da NR01. Não, muito sim, antes independente disso, né? disso. O que eles estão fazendo e tem dado certo, quando tem empresa terceirizada envolvida. Chama a empresa terceirizada e fala, olha, eu tenho que fazer o PGR, mas quem vai estar aqui é um funcionário seu. Vamos rachar essa conta? Tudo bem. Pronto. Resolve. Não fica tão pesado. Ela tem validade de 1 ano, a PGR, vai ter que... Não, vai renovar, mas enquanto até aí tiver foi. o contrato ativo, você vai renovando aquilo, faz um bem bolado, faz um acordo, faz um aditamento no contrato, dizendo que a empresa vai absorver 50% ou 100%, não sei. Aí do que você negociar. Aí é comercial. Mas a questão é maior. Como foi a engenheira? Ela não mudou toda a guarita? Mudou. Mão no bolso, né? Teve que tirar o escorpião de lá. Mas disse que mudou radicalmente. Foi lá no Rio de Janeiro. Não, então, mas vai acontecer um momento que tem uma estrutura, ter que se adequar ali fisicamente. E vai ter que ter uma linha de entendimento, inclusive os moradores, para aprovar, e a mudança é rápida. Sempre. Mas você tem que pensar lá na frente, né? O quanto isso vai minimizar
de prejuízo, o quanto isso... Eu estou falando em termos de dinheiro, porque é a primeira coisa que o pessoal termos de pensa, dinheiro. Eu quero saber quanto que isso vai salvar o condomínio. Então, não quer saber se o cara vai ficar bem. Então, volta a NR de novo lá. Já que a sua linguagem é essa, então, olha, se fizer isso, você está livre de multas, você está livre de um passivo. Beleza. Não quer dizer que você vai estar impedindo uma reclamação trabalhista, mas você vai ter meios de provar que fez o que podia... Porque é meio e não fim. É meio. Então, isso, aos olhos da justiça, cota muito bem. Falou, caramba, poxa, esse síndico foi show de bola. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Não, excelência, está aqui, ó. Fiz a documentação. Olha quantas atas de reuniões que eu fiz. Olha, teve um evento só para os funcionários. Olha, o funcionário do mês, tal. Tudo isso tem que estar documentado. Tudo. Lógico que você leva testemunha também, não. Porque... Chegou na advogado e reclamante adora aumentar, né? Conta um ponto, aumenta um ponto. Então, assim, chega lá, não, porque foi assediado, foi maltratado, o síndico não tomou conhecimento, usando não tomou equipamento, material sem treinamento, sem EPI, blá, blá, não blá. tinha máscara, não tinha lupa, nada. Aí tira foto do local de trabalho, onde fazia a mistura de Fazia produto de limpeza, diz que não tinha nenhuma proteção e tal. Só que quando chega lá, você tem comprovante de entrega de EPI, você tem a foto de... Porque a empresa que faz ou a empresa já entrega diluído, ou você tem diluidores para isso. Mas ele não mostra isso. Ele mostra ele ali no balde, né? Que, sem luva. Põe alguém lá para... Filma aí que eu tô fazendo. E leva isso para o advogado. O advogado abraça aquilo. Como tudo. Processo da minha vida. Processo da minha vida. Só que se você não... Mas a expectativa e realidade é outra coisa. Expectativa e realidade. Se o síndico, bem orientado, tiver estudo documentado, você leva isso para uma defesa, você derruba. Ou pelo menos coloca em dúvida, porque o juiz não vai ver só o lado do funcionário que é, muitas vezes, muito protecionista, né? Porque é o hipossuficiente, tem toda aquela questão. Porque não estou defendendo a reclamada, porque reclamada, via de regra, quando você entra na sala, você já entra culpada. Justamente. Exatamente isso. Mas é o justo, ser o justo, ver o justo. Ser o justo. Aí vai uma perícia, vai ser nomeado um perito judicial, o perito judicial vai lá ver realmente as condições, pega um paradigma, você também fazia isso? Você também é da área de limpeza? Como é que funciona isso aqui? Sim, totalmente diferente do que o cara falou. Então, você precisa ter a documentação correta. O gestor deve estar acostumado com isso. É uma administração. E esses documentos são fundamentais para você se defender. Se você não tiver isso, você fica com a sorte, contando com a sorte. E com um perito que pode chegar lá e falar, realmente, isso aqui está totalmente inadequado. E aí o negócio vai tomar uma proporção. Pardieiro. É um pardieiro. E não é. Nem sempre é, né? Porque, às vezes, então, isso que você está falando é muito importante. Não adianta só executar. Você tem que ter as provas. Provar que está executando. Que está tudo ali documentado, assinado, registrado, carimbado. Isso. Ponto. Para poder ter ali na mas mão. é mais uma função. É um administrativo, mas faz parte. É a VCB. Não tem que fazer mas tudo? Não tem que fazer? Tem. Não tem que fazer? É que, nesse aspecto, eu acho que o que vai pegar é que o síndico tem que pôr mais a mão na massa. Mais a mão na massa. Né? A VCB, ele contrata uma empresa. Justamente. O PGR, ele contrata uma empresa. Ele terceiriza o negócio. Mas depois que o PGR é feito, ele tem uma lição de casa. Ele tem uma lição de casa. Porque a empresa pode até dar o apoio, o suporte. Como é que eu faço isso? Eu tenho um plano de ação, tenho um questionário, tenho um canal de denúncia, tal. Você faz todo o seu esqueminha ali. Mas você tem que gerenciar isso. Não pode fazer uma vez e não fazer nunca mais. E aí vem aquela história. Os síndicos que estão antenados e que realmente põem a mão na massa. Tem muito síndico que vai ter que fazer treinamento, curso, vai ter que ir... Ou se quiser terceirizar, ok, mas é mais custo. Sim, mas se eu não sei fazer... Você não pode nem mandar, né? Eu não posso... Então, eu vou ter que pagar. Minimamente. Mas vou ter que deixar tudo redondinho. Exatamente. Né? Mas eu acho que isso depois entra numa rotina que
Isso, vira rotina. Isso, vai entrar no fluxo. no automático. Isso. Mas tem que ser um automático com esse olhar humanizado. Porque senão não faz muito também sentido. não faz sentido. Né? Eu fazer por fazer. Senão é um protocolo. Senão é protocolo. Vira protocolar. Então, tem que ter esse olhar humanizado para que o funcionário sinta que ele está sendo visto. Que estão enxergando ele ali, que ele não é uma peça decorativa, uma pessoa que é invisível, que as pessoas passam e mal cumprimentam. Então, minimamente o gestor, ele tem que falar, não, cara, eu estou te vendo. Eu sei que você eu sei da tua importância. Eu sei da sua importância aqui, então eu vou cuidar de vocês. Ah, Cláudia, mas tem porteiro, tem funcionário que, pelo amor de Deus, os caras abusam. Qualquer dor na unha falta. Você tem o poder, como empregador, de trocá-lo. De falar assim, tá aqui, ó, paga todas as suas verbas, você se até logo, obrigada, vai ser feliz em outro lugar. Ponto. Você não é obrigado. Mas para que segura esse cidadão também? Por que segurar? Exatamente. Então, mas qual é o motivo? Não está satisfeito? Porque é aí que é a mão de duas vias. Porque o cara vai levar isso como força de manobra, de falar assim, tá vendo? Eu sou funcionário, eu tô com dor, mas é aquele cara também que é o folgadão. Tem isso. Por Desculpa, isso, você tem que ter essa sensibilidade. Obrigado, meu amigo, vai embora. E tomar muito cuidado, porque o funcionário doente, uma dispensa, ela pode ser muito complicada. Pode ser revertida, uma reintegração. Também tem isso, uma reintegração. Né? Então, precisa ter um apoio jurídico, uma análise, porque assim, não é receita de bolo. As administradoras estão preparadas para auxiliar o síndico nesse sentido? Na tua opinião? Pôs fogo no parquinho ou não? Não, mas Você mesmo fala sobre isso. Não, a gente tem assim uma questão muito sensível com a prestação de serviço jurídico por administradores, porque a OAB ela não permite essa acumulação, porque entende que aí é uma venda casada, olha, contrata administradora, você leva o jurídico junto, é o bônus, né? E isso a OAB não permite. Mas eu não acho, eu acho que cada condomínio tem que ter o seu jurídico próprio, independente, porque o jurídico de uma administradora, será que vai ser independente com os atos da administradora? Tem que ser. Né? Então, o jurídico que seja especialista... Ou mesmo a administradora que está contratando o funcionário. Também, mas Porque aí ela tem o jurídico orgânico, dela, então, para os problemas internos dela, não dos clientes. Não dos clientes, mas quando o cara é orgânico... Sim, ele usa esse ecossistema aí da administração. Eu fico bem pensando nos gerentes de condomínio que cuidam de 50, 60... Olha, tiramos da boca. É surreal. Eu já cheguei a sair de assembleia mais de meia-noite e a gerente se preparando, porque no dia seguinte tinha outra. Mas a terceirizada tem umas que infelizmente, o supervisor atende 50, 70... Gente... condomínios. Não, isso não é saudável. E outra, a entrega... E ele não vai tratar bem o cara. Não vai. Porque ele precisa ir para o outro, que está um BO, e o outro... Estou com pressa, eu tenho meta, é isso que mata, é isso que adoece. É isso que adoece. Porque você é obrigado, você está numa pressão danada para cumprir meta, para entregar aquilo, mas você não entrega. Porque é humanamente impossível. Círculo vicioso no sentido. Aí o cara que está lá, o porteiro, você é minha supervisora, você chegou lá, mas você tem 200 negros para visitar. Aí eu falo assim, ela vem, né? Mas fica 2 minutos, nem disputar nada. Não me escuta. Já detonou. Acabou. Quantas vezes você conversou com... Veio quase aqui semana nunca. passada. Quase nunca. E essa fala. Ele vem correndo. Aí o perito escuta um negócio desse e fala, então por isso que tem que ter lá. Não, vai carimbar, a empresa tem que se adequar, colocar menos condomínios para que esse gestor atenda. Mas aí entra uma a parte financeira. Mas todo mundo... Mas para uma coisa fluir, meu pensamento, eu tenho que... Tem mais gente. É investimento. É investir em mais pessoas, em qualidade. Não é gasto, não é custo. Mas para muitos é gasto. Eu enxugo o número de funcionários, eles vão ter que dar conta do que eu colocar ali na mesa. Dane-se, se vira. Não vou contratar mais ninguém. Isso acontece toda hora. A toda hora. A todo instante. Por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Porque não suportam. Às vezes, é aquilo que você falou do porteiro.
Eu sou o único que trabalho na casa, tenho 3 filhos para sustentar. Eu vou aguentar, eu vou me submeter. É isso. É isso. E assim como pessoas assim, no mundo inteiro. Todo mundo. O mundo está doente. Infelizmente. Infelizmente. Então, essa... Eu falo, gente, eu nasci na melhor época da vida. Nós nascemos. Nós, né? Não, mas você está mais novo que eu. Eu falo que nós somos a geração que foi... ultrapassou. A gente estava do analógico para o digital, a gente teve que trocar o pneu com o carro andando. O pneu do carro andando. E a gente se adaptou. Mas viveu num mundo diferente. Totalmente. Que tinha respeito, que tinha... É diferente, eu penso. Então, é o que eu falo, veio de fábrica, né? A gente é de fábrica. Para outros são todos acessórios e para muita gente é caro. Por isso que para muita gente pode ser o óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser falado. Você falou isso para mim ontem. O óbvio tem que ser falado. Vamos falar de NR? Você tem que saber cuidar da pessoa ali. É isso. Basicamente, você tem que saber é a educação. Não pensando em multa, pensando no dia a dia mesmo, no cotidiano. Exato, porque na hora que você fala do bom tratamento, do acolhimento com o seu funcionário, o que você vai ter em troca? Um funcionário satisfeito, o contente, retorno é magnífico. Né? Ele vai tratar você com um sorriso, ele vai fazer o trabalho dele com excelência. Esmero. Você tem que valorizar o seu funcionário, olhar para ele. Ele tem que sentir que está sendo visto e valorizado. É isso, é o mínimo que as pessoas podem fazer. Eu acho que as empresas têm que se adequar, pequenas, grandes, como você falou, ter um olhar realmente de cuidado, porque a gente está falando hoje, daqui 10 anos, como é que vai ser? Se não ajusta em algum momento, vai virar uma bagunça. Mas o alerta como tá sempre, ali. Foi a questão financeira, né? Se não fosse mais de 3 bilhões que o INSS gastou, lógico, a gente estaria ainda tocando desse jeito. É que o cara olhou e falou, opa, e vou te falar, vamos pegar um pouquinho um ponto, esse mundo de condomínio está alertando tanta gente, né? Estão descobrindo um oceano tão azul ali, né? Sim. É tributo, é não sei o quê. Reforma tributária está aí. Entendeu? Olhando tudo, porque virou uma máquina forte demais. Estamos chamando a atenção. Estão chamando a atenção. Será que esse mundo ficou muito... E olha, eu não acho ruim, desde que realmente criam-se normas para que a coisa realmente aconteça da melhor maneira possível, né? Que não tenha vantagem excessiva, né? Para que a gente tenha um mercado mais saudável. Show. E que seja para todo mundo, né? Seja para você, enquanto empresa de segurança, para nós que somos do jurídico. Nós é um ecossistema gigantesco. E eu falo isso porque, agora só mudando um pouquinho de assunto, vou falar do clube, se você me permite. Eu já ia perguntar. Então tá bom. Fale do clube. Clube W Condo. Clube W Condo. Exatamente. São mulheres do mercado de condomínios, que somente atuam dentro do mercado de condomínio. E é muito forte, né? É muito forte. Então, nós temos assim, mulheres de uma potência incrível. Fantástica. Né? São mulheres incríveis, muito batalhadoras, que muitas são referências no mercado, com as quais eu tenho a oportunidade, o prazer de fazer uma live que chama Live Especialidades, e toda terça-feira, eu converso com uma das sócias. E é um bate-papo como esse aqui, muito gostoso, uma sala de estar, como você fala, e lá ela conta a vida, como que surgiu a empresa, como surgiu esse bichinho de ser picado pelo mercado de condomínio. Então, eu converso com síndicas, com engenheiras, com arquitetas, advogadas, tem de todas as áreas, né, dentro do clube. E é uma comunidade de mulheres muito forte. Tem bastante membro, né? Tem mais de 100 mulheres. Mais de 100 mulheres? Mas é um clube novo, tem 1 ano e pouco. Mas olha a força. Exatamente. Já cresceu, nasceu gigante, né? As fundadoras é o Wendy Tavares, conhece a nossa linda Wendinha, e a Dil Mello. Maravilhosas. E tiveram, assim, uma ideia assim, incrível de reunir essas mulheres e dar palco para elas, né? Esse que é o ponto, é dar a importância de trazê-las para esse mundo e dar luz. Olha, estou aqui, estou trabalhando, faço o meu melhor. Dê sua opinião. Então, eu sou assim, muito honrada de fazer parte desse clube, é uma comunidade muito forte. Vocês se reúnem sempre, né? Nós temos, eu vejo, eu acompanho lá. Nós temos encontros dentro da nossa comunidade, nós temos muitas mentorias.
com profissionais de todas as áreas. A própria Wendy e a Dil também dá várias aulas para a gente, porque elas são, assim, fantásticas, né? A área de vendas, de comunicação. E faz com que essas mulheres que são ótimas naquilo que fazem, mas têm problema de comunicar o que vendem, o que faz. Então, tem aquela... É um apoio, né? Você consegue ajudar para destravar. E destrava. Porque, olha, você já imaginou que você precisasse saber fazer um pitch de vendas? Dentro da comunidade. Você aprende a fazer. Você chega lá, em 1 minuto, nós somos houve um treinamento. Criar marca, em 1 minuto, venda seu produto. E você vai lá para frente. E às vezes você nunca falou em público. Nunca. Mas você vai. Mas vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Mas destrava. E destrava. Que legal. Então, dá uma outra perspectiva para quem está naquele casulo. Eu tenho uma empresa de produto de limpeza para condomínio, por exemplo. Tudo bem. Né? Tô lá no meu dia a dia, na minha rotina, eu atendo, tal. Mas, de repente, você se expor nas redes sociais, você subir num palco para falar os resultados que você teve, né, de vendas, como que você melhorou, o que você fez para melhorar. É melhor que um BNI, meu. Desculpa. Sim, mas é um fator forte. Então, ajudou 100 pessoas. Mas qual é a diferença do BNI para nós? Nós somos um grupo especialista em condomínio. Especialista em condomínio, justo. No outro grupo, você tem várias empresas de vários segmentos. Não, brinquei, mas assim... Então, mas dentro do clube é exatamente respeito isso. Com todos. Sim, sem dúvida. Mas entre nós, você vê, tem uma conexão tão boa que a gente se ajuda. E uma indica a outra. Chegar lá? Então, qualquer mulher que atua nesse ramo, que tenha uma empresa ou que trabalhe dentro de uma empresa... Pode ingressar. Pode. Entra para o clube, se associa e começa a participar. Nós temos N eventos. Agora, em maio, dia 14 de maio, nós vamos ter o Summit. Já é o nosso 3º Summit. É um show. O Menzarada não criou Acho que eu vou criar um desconto. Exatamente. Mas é uma comunidade muito unida, é um ambiente seguro, onde a gente troca muita experiência. E saiu muito resultado dali? Não tem como não tenha dúvida, né? Não tem, porque lá tem muitas empresas, e aquilo que eu te falei, uma ajuda a outra. Olha, eu sou advogada. Isso já aconteceu várias vezes. Vamos supor, eu precisei de uma empresa de auditoria. Lá tem uma auditora. Sim. Olha, eu estou com um condomínio assim, preciso... Faz orçamento para mim? Participa da concorrência? Participe. Eu, Cláudia, olha, estou precisando de um jurídico. Participa aqui comigo? Opa, faz análise de um contrato? Vamos embora. Falando, olha, preciso de uma empresa de pintura de fachada. Pode mandar para mim? A gente vai. É um ciclo. É um ciclo ali, né? É uma malha, né? Uma malha. Exatamente. Então, uma indica a outra e aí os negócios vão surgindo. Sensacional. Vai buscar Clube W Condo. Clube W Condo e já se inscreve. Mulheres do condomínio, que eu tenho total reverência. É isso aí. Fez sentido? Total. Gostou? Amei. Jura? Opa! Então, tamo junto. Dê tua mensagem e fale o que você quiser. Bom, mais uma vez queria agradecer. Que ambiente gostoso, que papo delicioso que a gente teve aqui. Sou muito grata, muito honrada por estar aqui nessa cadeira junto com você. E queria deixar um recado para os gestores, para os síndicos, que realmente levem a sério a questão da NR01. Você não vai fazer nenhum milagre, você não precisa ser um psicólogo, mas você precisa ser um gestor mais humano e trazer os seus funcionários para dentro do condomínio e que eles se sintam realmente valorizados. Então, a gestão dos efeitos psicossociais desses problemas, para você, síndico, também é uma gestão responsável. Então, fica a dica, fica de olho. Março de 2026 já vai valer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Honrado. Zene na veia. Nem falei isso, né? É Zene, gente! Não, posso falar da Zene? Dentro do clube, nós fizemos uma caravana, a gente fala caravana da ZN. Então, lá tem as meninas, todas que moram ali próximo. Então, quando a gente sai, vamos caravana! Então, eu tenho que dar aqui o meu alô para as meninas da caravana, que eu amo de paixão,
que também fazem parte do clube WCONDO. Então, a gente fez um clubinho das mulheres paralelo, né? Que elas são ótimas, maravilhosas. Um beijo para todas elas. E a ZN eu tô lá também. É isso aí. Tamo junto. Somos nós. Você é o guarda-costa do clubinho da ZN. Delícia, delícia. Muito Obrigado, bom. Claudinha. Eu que agradeço. Tamo junto. Beijo. Beijo. Ó, galera, pensa, NR01, estuda. Tem dúvida? Pergunta para a Cláudia. Vamos, pesquisa, veja direitinho para criar um ambiente mais harmonioso. Então, para a próxima, me despeço do meu jeito. Um abraço.